Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ava Antônia, faço parte do grupo com Andrei Feitosa, com Jair Vieira e com Thaís Loden, que vai falar sobre a parte 2 do capítulo 2, sobre o paradigma gerativista e a aquisição da linguagem. Para isso, a gente vai fazer um breve resumo para dar continuidade, ok? Nos anos 60, o objetivo geral era formular princípios abstratos gerais de sistemas de regras complexas que eram restringidas por princípio da GU, a gramática universal, que reduziu a variedade de propriedades específicas e aumentou a adequação explanatória da linguagem, o que resultou no modelo de princípios de parâmetros, que defende a ideia que as regras de línguas são puros artefatos taxonômicos que não são significantes para construções gramaticais de ponto de vista teórico, e o modelo deve ser simples para explicar e englobar a complexidade da linguagem, dessa forma, evitando que a teoria torne-se obsoleta. Chomsky conclui que uma das discussões sobre a investigação da faculdade da linguagem da seguinte forma: não há razão, incidentalmente, para supor que todos os problemas com os quais nos defrontamos sejam melhor abordados nesses termos. Assim, é possível e talvez fortemente provável que nós sempre aprenderemos mais sobre a vida e a personalidade humana em romances do que na psicologia científica. A capacidade da formação científica é apenas uma faceta da nossa natureza mental. Nós a usamos onde podemos, mas não estamos restritos a isso, felizmente. Dessa forma, nos levando a entender que, no caso específico da linguagem, a sugestão é de que haja uma faculdade da linguagem que representa um dos aspectos mais essenciais da mente do ser humano. Ela desempenha de forma extremamente rápida, inconsciente e de maneira bastante comum entre os seres humanos, envolvendo processos complexos. Uma breve forma de exemplificar toda essa questão que a aquisição não pode ser concebida sem uma gramática universal é aqui. A criança fala, eu fazia o bolo. A mãe responde, você quer dizer, eu fiz o bolo. Mas aí a criança fala, não, mãe, eu fazia o bolo. Então, como a criança sabe que algo não é possível em uma determinada língua? O conhecimento que a criança tem não inclui apenas uma lista de sons ou configurações de mão, no caso dos surdos, nem inclui apenas uma lista de vocábulos, mas a sistematicidade existente por trás destas listas. Ela aplica processos fonológicos e morfológicos, bem como processos sintáticos. Portanto, a criança não aprende a linguagem porque ela generaliza esses processos, mas sim porque ela está diante de um ambiente que permite ela acessar esse conhecimento, assim como acontece com as demais áreas de conhecimento. Aí a gente começa a falar um pouco sobre os estágios da aquisição, sobre os períodos. Então, a gente agora vai falar sobre o período pré-silábico, o balbúrdio. Nos primeiros meses de vida, o bebê produz sons que não apresentam nenhum significado. No entanto, desde os 3 dias de nascimento, o bebê já diferencia sons. Melher, Juskis, Lamberts, Halstead, Bertoncini e Amiel Tyson, que são os pesquisadores, né, que experimentaram e comprovaram essas teorias, falam que esses sons, que os linguistas denominam de balbúcio, apresentam uma organização progressiva. Por volta dos 10 meses, o balbúcio apresenta um padrão diferenciado, uma vez que os bebês passam a selecionar os sons usados em seu ambiente linguístico. Quando passa finalmente a utilizar os sons da língua a que está exposta, a criança entra na fase de produção de jargões, ou seja, produz sons 39 combinados sem estrutura de palavras, mas que possuem um contorno melódico da língua materna. O bebê produz enunciados como se conversasse com alguém. Através dos estudos de Petito e Marinetti, que são pesquisadores, que realizaram estudos sobre o balbúcio em bebês surdos e bebês ouvintes, no mesmo período de desenvolvimento, verificaram que o balbúcio é um fenômeno que ocorre com todos os bebês, sejam eles surdos ou ouvintes, como fruto da capacidade inata para a linguagem. As autoras constataram que tal capacidade inata é manifestada não só através de sons, mas também por meio de gestos. Nos dados analisados por Pertito e Marantetti, foram observadas todas as produções orais dos bebês,
para detectar a organização sistemática desse período. Também foram observadas todas as produções manuais, tanto dos bebês surdos como dos bebês ouvintes, para verificar a existência ou não de alguma organização sistemática. As autoras afirmam que os bebês surdos e os bebês ouvintes apresentam os dois tipos de balbúcio até um determinado estágio, e a partir de então, desenvolvem um balbúcio da sua modalidade de língua. Aí a gente vem para a questão do estágio de uma palavra, que é onde, nessa fase inicial, a criança pode conferir um sentido mais genérico às palavras utilizadas. Por exemplo, ao falar au au, ela pode estar se referindo a qualquer animal que ande em quatro patas ou possua pelos. Esse processo é chamado de superextensão. Ou poderia também estar se referindo apenas ao seu cachorrinho e não a outros cachorros. Processo de subextensão. Esse estágio de uma palavra é chamado de holofrásico, porque uma palavra normalmente representa uma sentença inteira. Nesse sentido, a criança produz apenas a palavra que pode, dependendo do contexto, significar uma frase diferente. As crianças, por volta de um ano, produzem palavras que estejam diretamente relacionadas com o seu ambiente, como mamãe, papai, água, bola e etc., de formas substantivadas. Então, palavra água pode, portanto, significar quero água, quero tomar banho, está chovendo. Ressaltamos que a literatura identifica esta fase como estágio de uma palavra, identifica-se que o substantivo sofre a ação do verbo, isto é, há uma relação entre os dois elementos produzidos isoladamente pela criança. As formas das palavras são diferentes das formas usadas pelo adulto. Então, nessa fase, identifica relações gramaticais e conceituais. Quando a criança começa a usar mais de uma palavra, por exemplo, ela observa a ordem utilizada na língua que está adquirindo. No português, a ordem mais frequente é verbo mais complemento, sendo a negação inserida livremente na sentença. A criança também começa a distinguir sentenças afirmativas, negativas e interrogativas. Observam-se processos fonológicos de apagamento, assimilação ou substituição de traços, como, por exemplo, tá aqui ao invés de está aqui, ou tu ao invés de outro. Então, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Essas são as nossas referências. E até o próximo episódio dessa série.